Fala aí, galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, vou mostrar um pouquinho para vocês um pedacinho aqui do paraíso onde eu estou com a minha família, que é Conceição de Jacareí, aqui em Mangaratiba. O lugar é muito gostoso, convido a todos que puderem passar por aqui, que é muito legal. Tem praia, tem cachoeira, é muito gostoso. Eu, particularmente, tenho uma casinha alugada aqui e venho para cá fugir da cidade grande. Então, eu vou deixar vocês aí curtindo um pouquinho aí dessa maravilha desse paraíso. Um grande beijo e tchau, tchau.